Gente, foi como gente que eu comecei esse evento falando do que meu pai e minha mãe viam. Todo mundo aqui é gente, e é disso que a gente fala. É um privilégio enorme viver esses 3 dias de homenagem ao meu pai, com as pessoas fantásticas que têm participado disso. Hoje é o 3º dia. Eu sinto o encerramento. São poucas as pessoas que têm esse privilégio de, ao invés de uma missa, viver um momento como esse. Meu pai foi embora, mas ele deixou um legado que, nesses dias todos, nós temos vivido. E hoje, provavelmente, é o dia que papai mais gostaria de estar presente. Que hoje nós vamos falar de liberdade. Nós vamos falar de habeas corpus. Nós vamos falar da importância na liberdade. Professor Nabor, com certeza, no Supremo, aquilo que papai dizia, esse tribunal não foi feito de incidências tributárias. Esse tribunal foi feito de liberdade. Muito obrigado a todos. Eu aqui emocionado, encerro a minha participação nesse evento e, como sempre, vou assumir o meu lugar de choro. Muito obrigado a todos. Quando me perguntaram se eu gostaria de falar alguma coisa, vou falar pouquíssimo, mas achei que precisava de falar, porque eu tinha uma relação muito sólida com o ministro Pertence, por uma série de razões. Primeiro, que eu fui presidente da UNE, e ele foi vice-presidente da UNE. Então, isso nos ligava com o passado de luta do movimento estudantil. Mas, mais do que isso, quer dizer, na verdade, eu, como deputado federal, estabeleci uma relação muito sólida com o ministro Pertence. Em várias oportunidades, tive a oportunidade de convidá-lo para eventos. Então, na verdade, a minha relação com ele é uma relação sólida, de amizade. E, recentemente, depois do falecimento dele, eu sou dirigente de uma entidade de advogados, a ADJC, Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Realizamos um evento no Conselho Federal da OAB, que a presidenta do Supremo, pela primeira vez, esteve na OAB, né? Rosa Weber. E, naquela oportunidade, nós fizemos, a DJC fez uma homenagem ao ministro do Supremo e transformou um evento, foi realizado em vários dias, em evento ministro exatamente Pertence. Na oportunidade, inclusive, a ministra Rosa fez uma homenagem muito emocionada ao ministro Pertence. E, numa outra oportunidade, eu dirijo hoje uma comissão que, na gestão passada da OAB, o doutor Nabor dirigia, que era a Comissão de Defesa da República e da Democracia. E eu tive a oportunidade, com o apoio de toda a comissão, de encaminhar ao Conselho Federal uma proposta de criação de uma comenda da OAB em homenagem ao ministro Pertence. Portanto, um abraço a todos vocês, mais do que justa essa homenagem. Foi muito emocionante para mim, Evandro, Dudu, Pedro, receber esse convite. A primeira vez que eu ia falar como ministra, um cargo estranhão para mim, quem me conhece. Eu não sou de liturgias. Falar a primeira vez como ministra em homenagem ao tio Zé Paulo. Para vocês, ele pode ser ministro José Paulo, Sepúlveda Pertence, 2 proparoxítonas. Para mim, ele sempre foi, sempre será o tio Zé Paulo. Muito do que eu sou hoje, eu devo a muitas broncas que ele me deu no caminho. Vocês vão falar dele liberdade, eu vou falar dele e bronca, Cacai, porque o homem era bravo.
e ai de quem saísse da linha. Então, fica a minha imensa gratidão à família Pertence, que está aqui e a que não está, tia Sueli especialmente, por esse convite de vir aqui hoje falar sobre liberdade e o ministro Sepúlveda Pertence. Num poeta, William Butler, que diz exatamente: coisas caem aos pedaços, o centro não mais sustenta, os melhores perderam toda a convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. É o tempo que estamos vivendo, que nós precisamos justificar a nossa defesa intransigente da liberdade, como diria seu xará, Lins Silva. Não sabemos mais, Cacai, o que é liberdade, o que é paz. Os conceitos estão tão misturados no mundo de fake news que vivemos, que pessoas falam em liberdade para justificar o ataque ao próximo. Eu tenho a liberdade de atacar quem é gay, eu tenho a liberdade de atacar a religião afrodescendente, eu tenho a liberdade... Não! Esse conceito de liberdade está completamente equivocado. A liberdade que temos que defender é a liberdade do cidadão contra o Estado, é a liberdade da pessoa contra algo que ela não controla, que é o Estado. Essa era a liberdade que Sepúlveda Pertence defendia. Essa era a liberdade que ele ensinou a todos que tiveram a alegria de conviver com ele, ou como professor, ou como procurador, ou como ministro do Supremo Tribunal Federal, ou como que foi o meu caso. Eu peço aos anjos que levem essa mensagem a tio Zé Paulo. É hora de enfrentar o mundo, Cacai, para estar à sua altura. Eu sei que de lá você está me olhando, me dando algumas broncas, junto com meu pai, a Taliba, que também está lá. Minha mãe e Fernando, que estão aqui para brigar ao vivo. E o meu pedido a esses anjos é que não caia o teto nas nossas cabeças, Cacai. Que de pai ele não olhe e fale: Daniela, vai cair o teto na sua cabeça se você fizer isso. Esse é o meu pedido, Evandro. Obrigada por me deixar vir aqui prestar essa homenagem a alguém que foi tão importante na minha vida profissional e pessoal e que foi tão importante para esse país e que faz muita falta para o Supremo, para a sociedade brasileira e para todos os amigos que estão aqui e tiveram a alegria de conviver com ele. Muito obrigada a todos. Falar sobre o Pertence tem que falar sobre esse lado bom dele, porque, segundo o Fernando, você notava, quando conheceu, pelo nome. Os mais antigos chamavam de Zé Paulo, alguns de Sepúlveda, e eu que cheguei já um pouco andando, a gente chamava de Pertence. E é muito interessante ver a tranquilidade com que ele sabia não só profundamente o direito, mas ele sabia, a minha visão, Dani, você que agora já é ministra, ele sabia ler a alma humana, nos detalhes mais, assim, às vezes, que passam desapercebidos. Vou contar uma última história com uma frase dele para mim, que me impressionou. Eu era advogado da ministra Zélia Cardoso de Mello, era a pessoa mais odiada do Brasil, que tinha feito aquela prendido o dinheiro de todo mundo e tal, e eu levei a ministra Zélia para ser interrogada no Supremo Tribunal. E ela pegou imprensa, naquela época já tinha muita imprensa ali, e ela perguntou como é que vai ser. Eu falei: fica tranquilo, que o ministro que está lá é o ministro Nery da Silveira, que é o relator. Ele é um padre, ele é incapaz de levantar a voz. Ele... Bem, e o ministro Pertence passou na porta daquele corredor enorme e ficou olhando a sessão, interrogatório. A dona Alda, cujo pai tinha sido presidente do Supremo, então ela tinha um moral danado, ela era diretora-geral, coloca uma batatinha assim para a Zélia, estava amamentando, e a Zélia pega a batatinha e o Nery, que estava com ódio, que tinha tido o dinheiro preso, falou para ela assim, como se fosse um filme americano: você não pode comer no meu tribunal, você é ré aqui. E aí, um mal-estar danado, ela pega no meu braço e fala: acho que eu vou desmaiar. Eu falei: você consegue? Desmaia. E ela desmaiou. Pá! Ela desmaiou. Eu peguei ela nos braços, saí para levar para o serviço médico, a dona Alda assim: o Nery, meu Deus, o que eu fiz? Aí o Pertence me chamou no canto e falou: olha, ganhou o caso aqui.
Não faz muita firula mais não, porque isso aí já é o suficiente. Uma mãe amamentando, sendo destratada por um ministro Nery e tal. Quer dizer, aquilo, além do brilhante, evidentemente, conhecedor de direito, ele sabia ler a alma humana. Era muito interessante você ver as observações políticas dele, quando você acompanhava um fato marcante do Brasil. Ele tinha sempre uma observação particular, que podia ser dentro do tribunal, durante o julgamento, com a perspicácia, que é aí, só irônico, de forma inteligente, quem é muito inteligente. E também, muitas das vezes, nos restaurantes, nos bares, nas casas, era um privilégio realmente inacreditável poder conviver com o Vertés. Eu não teria dificuldade nenhuma de passar horas e horas mostrando e demonstrando, não pelo que eu li, mas pelo que eu vi e ouvi na atuação perante o Supremo Tribunal Federal, o que significou Sepúlveda Pertence e a liberdade na história republicana brasileira. Sepúlveda Pertence construiu não a jurisprudência libertária, ele construiu um sistema de proteção da liberdade mediante o exercício da jurisdição constitucional da liberdade através de habeas corpus. Se examinar o contexto das decisões proferidas por Sepúlveda Pertence, nós vamos encontrar um sistema de proteção da liberdade através do habeas corpus. Não são decisões isoladas, episódicas, são decisões que se somam e se traduzem na maior virtude que uma Corte Constitucional pode ter, como disse Evandro, que não é necessariamente julgar lides tributárias, mas garantir a liberdade como garantia fundamental dos cidadãos, das cidadãs e do sistema. Sepúlveda Pertence tinha essa compreensão, e mais do que a compreensão, ele tinha essa sensibilidade. Quando se começou a trabalhar um projeto de Constituição por uma comissão de notáveis, ele chegou a dar algumas sugestões, mas a fundamental, o que prevaleceu na Constituição de 1988, foi trazer os direitos individuais para o começo da Constituição. A Constituição de 88 é a primeira Constituição a trazer os direitos individuais logo para os primeiros artigos. Estão ali descritos a partir do artigo 5º, mas desde o preâmbulo já se percebe a preocupação com a liberdade. E não apenas com a liberdade, não é um substantivo solto. É a liberdade com a igualdade. Eu vivi com Tancredo Neves o sonho do que era chamado a Nova República. Esteve aqui o presidente Sarney, que cumpriu o que era a promessa da Nova República, quando as eleições diretas foram rejeitadas, como é que se participaria de indiretas depois de ter feito uma campanha de indiretas nas ruas, com milhões de pessoas, e se organizou um consenso. Se organizou uma aliança, foi a Aliança Democrática, e graças a isso se interrompeu o ciclo militar, o ciclo ditatorial. Nós estamos agora numa fase inversa. Nós temos agora uma nação se dividindo depois de ter construído uma unidade tão benfazeja na convocação da Constituinte e das eleições diretas a posteriori da emenda Dante de Oliveira. Isso não pode se perder. E a academia tem o seu papel. E essa é a pergunta que eu deixo a Sepúlveda Pertence. Ao contrário das memórias póstumas de Brás Cubas, vamos fazer as previsões de Sepúlveda Pertence. O que nós temos que fazer para a construção de uma república livre, justa e solidária? Meu nome é Bárbara, eu sou a neta mais velha, né, do homenageado. Eu também sou advogada e eu sou filha do Pedro, que é o piloto. Eu venho hoje falar pelos netos e já começo pedindo desculpas antecipadas se a emoção atrapalhar a minha fala. Mas, diferente de participar de uma audiência ou fazer uma sustentação oral, hoje eu estou sem capa e eu não preciso convencer ninguém do meu ponto de vista.
porque é certo que todos aqui sabem o grande homem que meu avô foi. O homem público era humilde, o avô nem tanto. Ele andava para lá e para cá com uma bengalinha carinhosamente apelidada de Judite pelo neto mais novo. Ele adorava o caos dos almoços de família, levava a gente para viajar, odiava a batata baroa e sempre roubava algumas batatas fritas do nosso prato. Ele contava com alegria dos tempos de juventude e dos combinados com a mãe, a vovó Carmen, de trocar a água para dessalgar o bacalhau na volta das noitadas. Amava os beijinhos na careca, fazia tudo pelos netos, inclusive se vestir de dono do Jurassic Park na festa de aniversário. Deixava mensagens de voz no celular quando a gente não atendia as ligações. E orgulho de quem recebia essas mensagens de voz, porque uma ligação não era para qualquer um. Nem parecia o homem acostumado a fazer discursos e ler votos. As ligações tinham um tempo máximo de 30 segundos. Filha, vamos jantar hoje? Combinado. Liga para sua irmã. Beijo. Ou, parabéns pelo seu aniversário. Temos que comemorar. Vamos marcar um dia, tá? Beijo. Mas sempre teve a porta de casa, do escritório, do gabinete, para tirar as dúvidas mais simples dos estagiários, falando minutos a fio. Ele nunca sentia frio. Até costumávamos brincar que ele era da família de pinguim. Estava sempre sentadinho na poltrona, com os pezinhos para cima, torcendo fervorosamente pelo Galo, lendo alguma coisa madrugada adentro ou assistindo às sessões do Supremo na televisão, na companhia do bom e velho uísque, que agora, no final, foi substituído por uma generosa taça de vinho. Não podia ser da pequena. Nunca sabia onde tinha colocado os documentos, as chaves ou o celular, mas, incrivelmente, sempre sabia onde os livros estavam em sua biblioteca e em qual capítulo poderíamos encontrar a informação que estávamos procurando, assim, de cabeça mesmo. Almoçava às 9 da noite, não dispensava o sorvetinho de sobremesa e sempre perguntava se a sobremesa era light. Era vaidoso. Era extremamente generoso e sempre compartilhou tudo. A casa, a vida, os vinhos, as histórias, o conhecimento, as paixões. Pela minha avó, pela literatura, pela música, pelo direito, pela democracia e pela liberdade. Foram 85 anos muito bem vividos e aproveitados. E para mim e para muitos, inúmeros aprendizados importantíssimos, até a data de hoje. Que um recurso pode ser conhecido e não provido, que as urnas eletrônicas são seguras, que a Terra é redonda, que a vacina salva vidas, que a democracia não está e nunca estará pronta e segura. É uma construção diária e que depende de cada um de nós. Tudo que ele construiu e todo esse amor compartilhado é um legado. E isso tudo fica para sempre. O pessoal da organização me pediu para avisar que vai ter um vídeo e que hoje quem vai se despedir de vocês é ele. Então, muito obrigada. Senhora presidente, meus eminentes colegas, amigos de tantas fases da minha vida, posso ver hoje reunidos neste plenário, amigos que se foram desde quando, em 1961, recém-formado, na minha Minas Gerais, eu penetrei nessa sala pela primeira vez. A cadeira, hoje ocupada por Carmen Lúcia, era a cadeira do Benjamin, Vitor Nunes Leal. E quando de sua morte pude dizer, foi amigo que se transformou, foi mestre que se transformou em amigo. Foi amigo que se transformou em irmão. Foi um irmão que substituiu o meu próprio pai. Senhora presidente, depois de ouvir Celso de Mello, que aqui chegou quase junto comigo em 1989,
Antônio Fernando, e com ele todas as recordações dos 4 anos da Procuradoria-Geral, e vejo representados em venerandas figuras. E por seu chefe de hoje, que fui descobrir em Curitiba. Fernando Neves, conheci de calças curtas e que depois teria o imenso prazer de iniciar na advocacia, onde se consagrou. E Toffoli, amizade feita nas noites do Tribunal Superior Eleitoral, afirmação jovem de talento e capacidade. Que vou dizer, senhora presidente? Eu não vou dizer. Senão a todos o que fazem esta casa. Dos ministros, os membros do Ministério Público, os advogados que nos frequentam, os servidores, tantos que tenho conhecido nessas décadas, que eu posso dizer apenas saudade. Ela virá. E eu sofro antecipadamente esta saudade de quantos conviveram comigo nesta sala e nesta casa, que hoje abandono, mas tenho como o maior galardão que a vida me poderia ter propiciado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela amizade de quantos participaram comigo das discussões, às vezes até de algumas brigas neste plenário. A todos o que fazem nessa casa, eu só posso dizer que sinto imensa e antecipada saudade. Muito obrigado.